Pois essas eleições mostraram no país algumas coisas que merecem reflexão. Vamos começar com São Paulo. Na capital de São Paulo, o Haddad começou com 2% de preferência nas pesquisas, agora recentemente, ali em junho, por aí. E o Serra com 36%. O Russomano ficava aí nos 12, 10, 12 e tal. O Lula abraçou a campanha do Haddad e ele subiu, foi subindo. O Russomano estava na frente agora, até semana passada. Na última semana deu uma guinada na coisa toda e acabou dando Serra e Haddad no segundo turno. A prova aprovada, que mesmo Lula sendo de São Caetano do Sul, lá não é de São Paulo, ele ainda tem muita força política, sem dúvida nenhuma. Vai dar um segundo turno daqueles em São Paulo, de Serra e Haddad. Um vai explorar o mensalão, o outro pode explorar a privataria tucana e todo aquele aparato que não sei porquê nunca chega ao Supremo Tribunal Federal. Está tudo lá embaixo, assim, nos tribunaizinhos inferiores. A gente não entende porquê, mas que vai ser usado, eu não tenho dúvida. Vamos para Porto Alegre. Fortunati. Teve um tempo aí, olha, em julho, acho que foi, que a Manuela aparecia com 38% nas pesquisas e 33% para o Fortunati. A coisa foi mudando, Fortunati se defendendo dos ataques que ele sofria, inclusive na internet, ataques virulentos, olha, alguns que eu cheguei a ler, brutais até, bem digno do cérebro pequeno que algumas pessoas têm, né? E ele vira a eleição completamente com 65%. Para ninguém botar defeito, mata no segundo turno. Já dá para começar a levar fé. Não é um rostinho bonito que ganha a eleição. Acho que agora a Manuela vai ter que repensar aquele status quo onde ela estava. 400 e tantos mil votos como candidata a deputada federal, né, eleita. Agora, isto já não é mais cacife suficiente, o rostinho bonito dela. Ela vai ter que mostrar serviço para conquistar o direito de disputar a prefeitura novamente. Ana Amélia Lemos, que apoiou contra a vontade do Partido Progressista, do PP, ao qual a Ana Amélia pertence, foi uma derrotada, Ana Amélia. Isso não impede, porém, que daqui 2 anos ela não seja candidata a governo de Estado. Acho que vai ser candidata a governo de Estado pelo PP, porque o PP só é adesista, ele adere às candidaturas e não tem mais protagonizado. A Ana Amélia deverá ser a candidata, mas que ela ficou marcada com esse apoio. Partido Comunista do Brasil, o PP, o Partido Progressista, ex-Arena, apoiando o Partido Comunista, é uma coisa surreal. Mas, enfim, como partido político não tem mais nenhuma ideologia, vale tudo, né? O PT e o PSDB até se aliaram em algumas cidades do país, né? O que se pode duvidar mais? Enfim. E viemos para Bento Gonçalves. Chegamos aqui. Guilherme Pazin, um jovem, um guri de pouca idade, conquista a prefeitura. Diferença de 383 votos, uma coisa assim, 29 mil e alguma coisa contra 28.900 e alguma coisa. 28, uma coisa assim, ó. Os dois fizeram uma votação extraordinária. O patrimônio eleitoral do prefeito Lunelli, eu particularmente acredito que seja dele, patrimônio dele, Roberto Lunelli, e não do PT, do partido PT, não pode ser desprezado. Acho que o Lunelli vai continuar a sua administração fazendo tudo aquilo que ele tem feito e acrescentando alguma coisa a mais, porque ele tem que preservar esse patrimônio eleitoral que ele provou ter agora na eleição encerrada ontem aqui em Bento. Pazin, nós não vamos poder começar a cobrar do Guilherme Pazin, por alguns motivos. Por exemplo, o orçamento do município. Eu peguei o orçamento hoje pela manhã, vou começar a analisá-lo direitinho. Amanhã eu vou falar sobre isso. Ele vai ter um orçamento apertadíssimo para fazer e cumprir o que ele prometeu. Porém, algumas coisas vão ter que ter sequência. A UPA, que chamam de Hospital do Trabalhador, mas o projeto é bem mais do que isso, é muito maior, mais amplo do que isso. A UPA vai ter que ser feito isso.
A sequência das obras, praças que estão em andamento, uma série de obras vão ter que ter sequência. Vai ser uma ginástica para o Guilherme Pazin poder administrar isso, eu não tenho dúvidas. Mas tem uma coisa que ele vai poder fazer logo. O orçamento municipal, que já está apertado agora, que inclusive já saiu no Diário Oficial, que o governo do Estado vai dar um auxílio antecipando receitas agora em dezembro, ICMS de janeiro, e para quem não sabe, a Prefeitura atrasa contas, como está atrasando agora algumas coisas, em razão da queda da arrecadação do governo federal, do governo estadual e do governo municipal também, caiu a arrecadação. Uma queda assim em função de uma série de coisas, inclusive da desoneração tributária que aconteceu. O governo federal tirou imposto de uma série de coisas, baixou a carga tributária. Isso significa queda na receita e, portanto, queda nos repasses. Matemática elementar. É assim que as coisas funcionam. E agora, o Guilherme Pazin pode sim, no dia 2 de janeiro, fazer aquilo que ele prometeu e que Bento Gonçalves espera que seja feito. Que nós não percamos o território de Pinto Bandeira. 1/3 da área territorial de Bento Gonçalves, e isto vai significar queda na arrecadação. Vai diminuir o município, vai diminuir a receita, vai diminuir, obviamente, o repasse estadual e federal também. E nós vamos ter que dar máquinas, equipamentos, veículos, etc., lá para o distrito. Eles vão começar do zero, sem nenhuma dívida, só com as receitas que tem a transferência obrigatória, né? Eles têm um mínimo para receber lá. Então o Guilherme Pazin certamente vai fazer isso, porque o partido dele foi que começou lá bem atrás, quando derrubaram a emancipação de Pinto Bandeira. Agora vai acontecer novamente, sem sombra de dúvidas, porque foi uma promessa dele, e que ele não vai precisar de dinheiro para isso, do orçamento, vai precisar só de ação. E que a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, a nova Câmara eleita, não faça o que fez essa outra. Estava tudo prontinho, certinho, para que Pinto Bandeira tivesse uma ação concreta de se impedir que ela fosse emancipada, do nosso distrito. Agora temos 17 vereadores. Daqueles que estavam lá, 5 ou 6, acho que foram 5 que se reelegeram, 6. Tem 11. 11 novos. Esses 11 novos têm compromisso com Bento Gonçalves, com a arrecadação do município, com a área territorial do município e com a lei também, porque a obrigação do Poder Legislativo e Executivo é preservar o território de Bento Gonçalves, de qualquer município que seja. Assim como fez Caxias com Anarec, Desvio Riso, Forqueta, como São Leopoldo fez com a Charlau, né? Brigaram até as últimas consequências para impedir a emancipação. Imagine Anarec emancipado, se não seria grande hoje, e Caxias menor do que é, perdendo Desvio Riso e Forqueta. O que teria sobrado de Caxias? Só imaginemos. É isso que não pode acontecer com Bento. Nós já perdemos Monte Belo e Pinto Bandeira, e Santa Teresa. Assim, de mão beijada, entregamos. Será que Pinto Bandeira vai acontecer a mesma coisa? Não tenho dúvida que o Guilherme Pazin vai agir nesse sentido. Pelo menos é o que toda a população de Bento, salvo exceções honrosas, espera. Fim de semana, sábado. Grêmio e Cruzeiro no Olímpico. 31 mil pessoas novamente lá. O torcedor gremista está se despedindo do Olímpico em alto luxo, assim, com méritos, com louvor. 31 mil pessoas. O tempo carrancudo, fechado, acabou dando um dilúvio no começo do jogo, lá choveu muito, etc. Tal. E o Grêmio saiu atrás, perdendo 1-0 para o Cruzeiro. Um jogo encardido, Celso Rotti ainda fechou o time, aquela coisa toda, extrema dificuldade. Mas o Grêmio se superou. Os jogadores botaram a alma para fora. Não tinham aquela viagem desgastante que tiveram na outra semana contra o Santos. O resultado se viu em campo. O time correu tudo que podia, mais um pouco, e acabou virando o jogo. Mas aconteceram algumas coisas que eu lamentei profundamente. Tinha gente lá falando em aproveitar a derrota. Aproveitar para quê, cara pálida? Tem gremista que não é tão gremista assim, meu amigo. Pode acreditar, viu? Você, meu amigo gremista aí. Acredita que tem gremistas que não são tão gremistas quando dizem que são. Falar em aproveitar a derrota? Não sei. Enfim. Então o Internacional joga com o Santos, sem Neymar, lá na Vila, né, que é onde o Grêmio e o Internacional nunca ganharam, e aconteceu de novo, empatou o Internacional.
Fora de casa, um bom resultado. O Internacional nem está no páreo. Tem reconhecidamente o melhor plantel do Brasil, é um dos favoritos ao título, ainda está disputando o título sim, faltam 30 pontos a serem jogados ainda. Por que não pode? Já aconteceu tanta coisa, o Grêmio estava 11 pontos na frente do São Paulo em 2008 e perdeu o título. Por que não pode o Internacional fazer a mesma coisa que o São Paulo fez naquela época? É o favorito ainda. Um abraço, eu volto amanhã, porque eu vou falar de política ainda muito mais. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br